Muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, aquele programa de recomendações culturais que não fala mal de ninguém, não fala mal de minorias. Na verdade, é assim, a gente tem nada contra, a gente assiste filme de todas as minorias, não faz piada com elas, então não precisa cancelar a gente. A gente está de boa aqui. E hoje tem novidade. Hoje tem novidade, porque isso aqui é um programa, não é não? É um programa vivo. Nós vamos falar Isso. hoje de Guardiões da Galáxia 3. Vamos ver, os três caras foram assistir, vamos ver quais foram as impressões desse filme. Será que a gente gostou? Será que foi mais ou menos? Será que a gente achou uma grande perda de tempo? Será que a gente achou que este mote de super-herói já está morrendo mesmo, não tem nada o que fazer, já estamos agonizando? E aí? O que será que os caras acharam? Mas antes disso, Mas antes, Camil, antes de filme tem o quê? depende, né? Depende do que você vai ver. Tem a pipoca, aí nessa ordem. Não, primeiro você paga o ingresso, depois a pipoquinha, e depois. Depois tem aquilo que nós vamos fazer agora, que é o seguinte: nós vamos falar durante 15 minutos de propaganda de seguradora. Muito bem. Ah, é comigo, é comigo. É nada, é As nada. saídas, as saídas de emergência estão sinalizadas. Exatamente. Então nós temos trailer. A partir de hoje, antes da vinheta, a gente vai falar rapidinho aqui de algum trailer que pintou no nosso radar nos últimos tempos. E hoje, dois trailers. Que vou te falar, hein? Vou falar de dois trailers que me deram uma alegria profunda, ambos. E já explico por quê. Vamos lá, primeiro trailer. Bom, primeiro a gente tem que se apresentar, né? Ah, Porque é, verdade. tem essa Não coisa também. necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem, mas eu sou o Rodrigo, falo aqui de São Paulo, capital. Eu sou Jefferson Sarmento, falo de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, frio pra dedéu. Pois é, E voltamos a aqui é, tudo. e aqui é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo, e está frio também. É, muito bem, muito bem. Bom, É, o vamos. cara tampou a carequinha é porque tá frio. Falando de trailer, nós tínhamos dois trailers aqui, que a gente passou aqui para ver. Aqui uma curiosidade, hein? Olha o quanto as pessoas amam este programa. Porque este homem que está aqui embaixo, o menino Calil, já não assistia trailer há décadas. Porque ele é um purista, ele é um preciosista, não pode contar, sabe? Não pode nunca assistir, tipo, um filme, um trailer que nem o do Superman versus Batman, citação obrigatória a Zack Snyder no nosso E programa. qualquer programa tem que ser citado, Zé Cristóvão. Para com isso. O trailer Esquece do esse Super-Homem, cara. o trailer do Superman versus Batman versus Super-Homem contava o filme inteiro na ordem com as melhores partes. E se eu soubesse, eu tinha visto só o trailer. E veja bem, seria um lado positivo de ver um trailer, Teria um lado realmente. positivo. Mas não é o caso desses dois que eu vi hoje. Eu acho que esses dois que nós vimos hoje não entregam. São trailers que você pode assistir, você que não gosta de trailer, pode assistir. Primeiro deles, vamos lá, a gente assistiu Killers of the Flower Moon, Sim. novo filme Nó. de Martin Scorsese, que está vindo pela Apple. E eu fico pensando se a Apple não vai lançar essa porra no cinema, porque nitidamente é um filme que merece concorrer a um Oscar. O que vocês acharam? Eu Bom, acho que ele não lança, não, porque o do Will Smith eles não lançaram. E o do eu Will achei Smith que é muito bom, tá? Não vi. eu não me liguei que era eu não me liguei que era da Apple, não. Achei que era para cinema mesmo. Não, impressionante. Então, ela tem a produção da Paramount também. Será que Então, não é e com a produção da nova, Apple né? para o Valia a cinema com a pena passar Paramount? nem que fosse uma semaninha no cinema para se habilitar aí porque, ó, Isso. Leonardo DiCaprio, Scorsese, Martin Scorsese, De Niro. como é que é o nome? O que ganhou o Oscar esse ano, Da baleia, o Fraser. o Fraser. O É Fraser. isso. Quem mais E que Pô, é uma continua lista. gordo. Continua gordo, eu inclusive. acho que tá esse filme foi gravado pré o emagrecimento. Ele já deu uma emagrecida boa. Não, mas ele tava com a Uhum. prótese da baleia. Foto, fotografia, olha aí, ó, estão querendo cancelar a gente, não adianta, mano. Ó, o cara Fotografia fotografia Não, e o de De fantástica também. Playboy, Niro, e o velho. De Niro, e o De De Niro. Pô, Niro, De De Niro. Niro. Faltou só o E a Paquito Índia. Nossa, para tem vir que ser a... assistido o trailer, principalmente assim, não precisa nem de legenda, cara. É, Fotografia. para quem não assistiu ainda, só para uma pré, o Leonardo DiCaprio vai fazendo uma narração enquanto o trailer está acontecendo, cenas do filme vão acontecendo, e ele repete uma frase duas vezes, uma mais ou menos pelo meio, depois ele repete a mesma frase no final, não vou dizer que frase que é, E você tem que assistir o trailer. Cara, e no final, no início, toda a fala dele é muito emblemática, é muito forte.
Mas no final, quando ele repete esta frase especificamente, com a Uma, cena em que aparece, putz, eu uma arrepiei na imagem. hora, eu Não, arrepiei na hora. e tem toda a cara de que essa pequena injunção que você fez não Brincadeira. vai rolar no filme. Você tá É bem entendendo? O que provável. traz do trailer, faz o trailer ser uma peça à parte do negócio, porque eu Uhum. acho que isso não vai rolar no filme. Isso aí vai estar em Ah, outro. não nessa ordem, né? Exato, Exatamente. Não. entendeu? Bom, nota para mim, E, estou lá no, e estou na, vamos dar nota aqui para nossa expectativa. Quantos caras de 5, expectativa? não, eu 5, cara. coloquei. É De 5, 0 eu a achei que 5, era 10. 5, né? Então vai. Eu, É eu 5, é coloco 10 ou é máxima 3? também. Eu coloco máxima. E é interessante a gente ver que o Uber sempre existiu, né? O negócio aí que estava aí, É. tava aí antes da gente saber, hein? Tava aí antes da Eu gente só saber. achei uma coisa interessante, que o Leonardo DiCaprio tem uma namorada no filme e ela não é verossímil para ele. Não é verossímil. Muito velha. Segundo Tá o Rick certo. Gervais, segundo o Rick Gervais, Entendedores entenderão, tá certo. segundo o Rick Gervais, Era Uma Vez em Hollywood é um filme tão longo, mas tão longo, que quando o Leonardo DiCaprio saiu da exibição, a namorada dele já estava velha demais para ele. Tava velho. Aquela menina tinha crescido, a menininha do começo, do que ele Exatamente. conversa com ela. Não, mas É, tem que defender o Leonardo DiCaprio, que assim, é um puta de um ator, e assim, oh, existe Leonardo DiCaprio antes daquele filme do Diamante, como é que é o nome? Diamante de Sangue, e existe Leonardo DiCaprio depois de Diamante de Sangue. Ah, por que essa divisão? Porque até Diamante de Sangue, ele era aquele menininho bonitinho. ele era o Em galã. Diamante de Sangue, ele é um cara mais parrudo. Você olha pra ele e fala assim, ficou adulto. Ele tem Cresceu. cara de adulto em Diamante de Sangue. A partir daí, ele foi embarangando e tá virando nós, Vai pro clube? com dinheiro. É isso aí. Bom, vamos lá. Segundo filme, The Creator, que eu não sei como é que veio aqui, Calil diz que chama Resistência, A que é um filme do resistência. Gareth Edwards. Gareth Edwards, diretor de Rogue One, gosto muito do Gareth Edwards, acompanho a carreira dele desde Monsters, que é um filme que ele é um filme independente, pequeno e espetacular, em que Com a Charlize Theron? não, Ah, não, 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 não é Monster. Esse é Monster Ball, não, é outra. Não, esse é Monster que você está falando. Monsters é um filme de ficção científica em que uma parte dos Estados Unidos é atacado por criaturas interdimensionais, então ele é quase Não, um. E parece uns polvos, umas lulas que ficam. E são eu não etéreos. assisti isso, não. Cara, é sensacional. Assiste não Monsters, conheço. primeiro filme do Gareth Edwards. Ele é um filme independente, mas muito bem produzido, uma tensão muito forte. E tem todo É interessante o seguinte: acontece uma invasão, mas não é uma invasão inteligente do ponto de vista como a gente conhece. Esses monstros são meio energéticos, eles ficam flutuando em cima dos lugares, eles destroem cidades inteiras. Então, a única solução que tem é transformar aquele pedaço todo nos Estados Unidos em um deserto, um negócio que é fechado, ninguém entra, quer dizer, uma zona que ninguém entra. Certo. E o cara, ele é tipo um coiote, ele é pago para levar uma carga de um lugar, atravessar esse lugar. Entendeu? Assistam, maravilhoso. Depois ele Assisti. tem Godzilla, não foi à Ó, toa que ele dirigiu Monsters, e o primeiro Godzilla eu gosto muito, inclusive pela falta do Godzilla. Eu acho que ele consegue criar um clima muito interessante de realidade nas coisas que ele faz. Aí fez Rogue One, você vê que ele não é um diretor muito prolixo, ele demora porque as coisas dele são muito detalhadas do ponto de vista, assim, a direção de arte dele é muito bonita, já vimos isso em Rogue One. E aí vem esse The Uhum. Creator aí, que, pô, eu achei um arraso. Achei fantástico também o trailer. Eu e é, não sabia da existência desse filme, queria sair. Você que falou sim, aqui agora, eu fui assistir o trailer, achei fantástico o e trailer. totalmente contemporâneo, porque está discutindo a questão da inteligência artificial, né? Então tem Uhum. tudo a ver. Contemporâneo pra caramba e ao mesmo tempo saudosista, Exterminador do Futuro e Matrix de cara ali, né? Cara, É. de Até a cara. navezinha, aquela Eu nave não que peguei para lá na frente direito, da câmera assim, ela parece que é do Exterminador do Futuro. Parece não mesmo. peguei direito. Se passa num futuro próximo, Eu não é, acredito não que é, sim. E tem um é, negócio interessante que eu acho que ele vai discutir aí, é o seguinte, e que eu estava vendo até o Yuval Harari discutir esses dias, que é o seguinte, até que ponto uma inteligência artificial pode ou não pode ser considerada uma pessoa? Até que ponto ele pode chegar num ponto em que você pode ter que considerar uma pessoa? Como é assim? Porque ali no trailer fica subentendido que tem uma criança ali que ele vai ter por dificuldade. consciência, Ele vai ter por dificuldade de consciência. entender que aquilo não É. seja uma pessoa, né?
E o Na que verdade, assim, isso aí já é uma discussão desde o Asimov, lá na década de 50 já existia então, essa discussão. E eles retratam daquela maneira, né? Ciborgue ali, que fica, você tem uma aparência humanoide, mas tem toda uma engrenagem para mostrar quem é quem, né? Ali. e o que me deixa feliz dos dois filmes, dessas duas promessas de filme, é que dois filmes originais, não são continuações, não Ah, são sim. reboots, não são. Frescor, né? Tem um frescor. Também não é filme de herói. Vamos lá, gente. Aqui esse canal não tem nada contra filme de herói, mas não só filme de herói, né, gente? A Não, vida é mas bem então, mais. traz um frescor. Eu estava discutindo isso. Até que ponto a gente tem que ver alguma coisa nova no cinema, não A gente ficar tem que vendo ter um franquia fenômeno ou novo, reboot. né? Tem que abrir. Eu, ao mesmo tempo que eu fico feliz, me mata de medo. E ao mesmo já tem uma tristeza por aí. Primeiro é o quê? Puta, é um filme de que a gente acabou de falar. É um filme do Scorsese com o De Niro, com o DiCaprio, com tudo indo para a TV. Porque a impressão que dá é, não tem lugar mais para isso no cinema. E eu falo, Concordo. caralho, nós estamos vivendo um mundo onde não tem lugar, e isso já tinha acontecido com o Irlandês, não tem Uhum. lugar para um filme de cento e poucos milhões de dólares do Scorsese com o De Niro, com o Pacino, não tinha lugar para ele no cinema. E aí me dá medo. Não neste vídeo, mas no próximo nós vamos discutir um filme que, cara, poderia ter passado no cinema Passou, tranquilamente. passou. Passou? Eu não vi. Passou, Mas estava aqui, passou. passou Não vi. rapidinho, mas passou. Passou tão rápido que você não viu. Passou tão É. rápido que você não viu. Mas vamos lá. Aqui não, desculpa, aqui é interiorzão, não passou aqui não. Esse é Bom, o gente, spoiler do próximo programa. Olha aí. É o ó, spoiler do próximo programa. É o é, trailer do próximo programa. é isso aí. Bom, sessão trailer acabada. E agora vamos ao Guardiões da Galáxia, depois da vinheta. Estamos de volta, Voltamos. senhoras e senhores. Dessa vez, em definitivo, já falando aqui da Rússia, do estádio. Não, não é. Do Mineirão. Do Mineirão. Do Mineirão. Não, estamos aqui falando agora já. Agora sim, vamos fazer aquela retrospectiva maneira, aquela retrospectiva esperta de que é Guardiões da Galáxia 3. Bom, ó. Antes, avisando, tem spoiler. Ah, contém spoiler. O filme contém spoiler, nós não vamos nem tentar fingir. Então, se você não viu, a gente não vai nem dividir aqui área de spoiler, área sem spoiler. Esta é um review com spoiler de Guardiões da Galáxia. Então, vamos dar aquela... para todo mundo ficar no mesmo pé aqui. Guardiões da Galáxia é o terceiro filme. Aliás, terceiro não, né? 3,5. Porque se a gente... porque tem o do Natal. Tem o do Natal. Quinto? Como assim? Do Thor. Eu considero que no Thor não. também vale. Eles aparecem também Não, é a quinta aparição, tirando não, o eles aparecem também tirando... Para você ter uma noção da Avengers, diferença, da disparidade entre os filmes, o filme do Thor e o Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é o primeiro filme, o segundo são aqueles filmes engraçadinhos que você dá risada, você acha divertido. Até no Thor existe uma diferença entre Guardiões da Galáxia e o Thor. Sim. Eles estão assim, que porra é essa? No filme do Thor. Esse cara passou do limite. Passou do limite. Enfim, é o terceiro filme, o quarto, dependendo da contagem aí com o especial de Natal, e é a despedida de James Gunn, porque James Gunn dirigiu os 3 filmes, transformou Guardiões da Galáxia em algo, porque a gente... fenômeno. Eu adoro quadrinho. Sabia da existência, mas para te falar que eu tinha lido um quadrinho de Guardiões da Galáxia na vida... Nenhum. Nada. Se aparecesse para mim com uma revista com guaxinim na capa, cara, você tirou e um tronco de árvore, fala assim, não, isso aqui é legal. Não é, filho, não é. Passei da idade. Não é. Né? Então, e aí ele é responsável por transformar Guardiões em alguma coisa, ele é responsável por chamar como é que é o nome dele que faz o Peter Quill? Chamar o... Nossa, agora você me pegou. Nossa, o nome do ator, você está falando? Nossa, senhoras e senhores, senhora. este é um filme, esse aqui é um programa de velho. Então, gente assim, vai ter disso, acostumem-se. A gente não lembra, a gente recorre ao É o Chris Pratt. Chris Pratt, muito bem.
E aqui, ó, o asilo é assim, quando é epidemia de Alzheimer. Quando um Crítica de Nossa estuda, cinema. Não, crítica de cinema no asilo é assim que ele fez. ele é responsável, enfim, retomando, por transformar também o Chris Pratt no que era. Que o Chris Pratt sempre foi um bom ator, mas o Chris Pratt estava mais para gordo. Ele fez Uhum. alguns filmes de comédia em que ele era um cara engraçadinho e ele era sempre o gordinho engraçado. Então foi aquele susto quando de repente ele apareceu ripado, bombado pro Guardiões, e ele é muito bom, ele resolve muito como Peter Ele é Quill. muito carismático, cara. Ele é Ele muito segura o filme, né? carismático e ele consegue manter um frescor que neste filme eu estava pensando, né? Cara, ele é realmente diferente de qualquer outro personagem que ele faz, porque ele mantém uma adolescência no cara ali. Ele é Uhum. um personagem que tem uma Jovial. algo pueril, algo Uhum. inocente ali, sabe? Então, esse é o terceiro. E é engraçado porque os personagens central dessa história deixa de ser o Peter e é outro personagem. E eu vou falar para vocês aí que a gente já pode começar Que, a deslanchar aqui, porque o personagem central da história é o Rocket, né? então, É. que é o Que, na personagem verdade, que eu mais gosto dos Guardiões, desde o sim. primeiro. Eu sempre, lógico, ele é o Chris Pratt, agora me fugiu, misturou tudo. O Senhor das Estrelas é o personagem principal, porque ele que leva a história, mas ele Uhum. aparece, ele rouba a cena, o Rock Raccoon. Sim. Então, eu sempre foi muito carismático para mim, assim, desde o começo eu gostava do personagem. Cara, E acho é que é os no 2. É no 2 tem sim, aquela cena que eles vão se reunir e ele fala assim: ah, tá, agora vai todo mundo sentar aqui no banquinho e ficar olhando pra cara do outro. É fantástica essa cena, cara. Não, e eu gosto muito de uma coisa. A gente tem uma. Existe um mérito aí que para mim pouco é dado, que é a interpretação do Bradley Cooper Uhum. na voz. fazendo o Rocket. Porque eu vou te falar, a maior parte dos atores que fazem dublagem de personagens, eles fazem questão de manter as características deles próprios Uhum. como uma forma de serem reconhecidos. E aí o Sim. personagem ganha traços. Pode ver, o O Ed cara, Murphy sempre que fez o burro, ou que fez o Mufu. Uhum. É Mufu ou Mushu? Mushu, né? O não dragão lembro. do Mulan. O O dragãozinho dragão do dragãozinho da É, Mulan. da da Mulan. Mulan. O Robbie Williams fazendo o gênio. Sempre eram, até inclusive quando virou live action com o Will Smith, sempre fizeram os personagens ganharem características do ator que está fazendo, Uhum. inclusive Certo. físico. E de repente, quando o Bradley Cooper resolve dublar, ele cria uma voz completamente diferente e que não é reconhecível na voz dele. Demorou a sacar que era a voz do Bradley Cooper, porque não é a voz do Rocky. É muito legal, a interpretação dele é muito boa. Na Ele se verdade, são dois entrega, né? personagens que são dublados nesses três filmes. E assim, você sabe quem são os atores, mas assim, quando você só assiste, você não, assim, passa despercebido. Até o Vin Diesel Diesel. interpretando o Groot, você. Ah, não, eu sei que é o Vin Diesel, mas não é o Vin Diesel. Porque A grana não mais tem bem gasta, né? trejeitos mas não tem Não, trejeitos o boneco não do leva boneco. nada do ator. O boneco não Não, Exato, leva não, nada. boneco. Que é aquilo que você falou. Nas outras interpretações, nas outras dublagens de personagens de animação, sempre existe uma aproximação do ator original daquela animação. Aqui não tem essa aproximação. Você sabe quem são aqueles atores, mas você não vê esses atores na animação. Bom, Guardiões Tem o começa com terceiro? uma cena. Guardiões 3 começa com dois pés no peito. Porque ele me vem fazendo uma montagem maravilhosa de Creep, do Radiohead, com um traveling maravilhoso, assim, dentro daquela Uhum. cabeça voadora que eles habitam hoje. E aí tem o Rocket está ouvindo dentro do Zune roubado do Quill, porque o Quill está passando por bebedeiras e etc, etc. Uhum. É na fossa. Está na fossa pela perda da Gamora e começa com Creep. E, cara, já ouvi essa música em 200 filmes, mas aqui ele matou a pau. E aí Uhum. ele é atacado pelo Adam Warlock, que tem uma origem muito diferente dos quadrinhos.
muito Então, diferente. eu fiquei meio perdido. Ele é a galera que aparece os dourados lá do primeiro, não é isso? É daquela galera ali, né? Sim, mas o Warlock é um ser cósmico do Não, mas quadrinho. ele já existe, não, eu entendo que ele já existe no universo da Marvel, mas digo assim, aquela galera é ainda fazendo link com o primeiro filme, não é isso? Ou Ele não? é criado Acho que é. por aquela mulher, né? A Isso. princesa lá e tal. Ele é um ser super poderoso. Não posso negar que olhando o jeito que ele se movia na tela e do jeito que ele socava o povo de um modo muito eficaz, diria, que eu fiquei pensando no que o Gunn vai fazer com o Superman. Vai dar muito bom esse negócio. Uhum. Não, o Apesar que eu achei, personagem ficou maneiro na ação. Ficou muito apesar legal. que eu achei um pouco Michael Bay ali. Tinha umas cenas que não dava para ver direito, virava uma maçaroca e já se resolvia em outro canto. Tinha uma certa roubadinha ali. Você sabe que eu sou chato, né? Você sabe que eu É sou bem chato. chato. Vocês não acharam isso? Um pouquinho de Michael Bay? Não Não achei, achei muito, não. não. Tá. Mas vai, segue daí, segue daí. Uhum. Não, então, e aí dentro desse ataque que ele faz, na base lá dos Guardiões, em que o Quill tá com a guarda baixa, para falar o mínimo, que ele tá bebaço, ele machuca muito seriamente o Rock. Isso. E aí, daí para frente, o filme se passa metade na ação que conduz, porque eles têm que ir até um tal lugar, falar com uma tal pessoa, que poderia fazer com que o tratamento funcionasse no Rock, porque ele tem uma trava que não faz o tratamento dele funcionar. É, Eles têm que e a outra conseguir uma GAF. É uma GAF que vai fazer essa é tudo uma Uhum. acontecer. McGuffin. Não deixa de ser uma McGuffin que vai fazer a história progredir. E, 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 e a outra metade do filme é em flashbacks, que é Do rock. do Rock, que é a história mais triste da história da Marvel. Puta Exatamente. que pariu. Alerta para gatilho, né? O que eu discuto. Alerta de Tem gatilho. bastante. Quem tem gatilho com animais, com pet, já perdeu algum bichinho, ou não gosta de ver bichinho sofrer, tem que já ir preparado. Isso não é dito, por exemplo. Né? Como eu não vi o trailer, eu não sei o que acontecia no trailer, mas quando você começa a ver o filme, ele começa a te mexer ali, né? Balançar legal. Não, Exatamente. inclusive assim, eu achei um filme corajoso. Primeiro, porque ele tem uma violência acima de outros filmes da Marvel. E aí, Também, Acima, inclusive, dos dois primeiros Guardiões. também. exatamente, é uma violência que tem hora que me chocou, assim, sabe? É uma violênciazinha bacana. A própria nebulosa é feita de gato e sapato. Exatamente. Né? E por outro lado, assim, tudo funciona muito bem no filme, né? O humor Uhum. funciona muito bem, a ação funciona muito bem, a tristeza funciona muito bem. Tem coisas que acontecem com personagens ali e ele já coloca logo a barra para falar assim, ó, tá em aberto. Você vai, Uhum. você sente, não é Eu aquele achava, negócio sabe, assim, você não fica o negócio naquela é tão assim, feio, o negócio é tão feio que eu achava que no começo do filme, naquela cena de abertura, alguém ia morrer. pois é, eu Eu, também. eu, eu achei, eu Na falei, meu, verdade, o ele filme vai foi matar todo alguém construído para isso, Calil. O filme foi todo construído para você achar que alguém ia morrer. o tempo todo. Uhum. O E que, tempo todo. inclusive, uma das críticas para mim é isso. Eu gostaria de ter visto que alguém tivesse morrido em tela mesmo. Assim, morreu, fulano morreu. Por Uhum. exemplo, aquele dando um pulo, aquele final com o próprio Peter Quill, eu achava que ele ia morrer ali. Começou a vir, veio a lágrima teimosa, Então, entendeu? mas olha só, isso aí foi construído desde o trailer. E aí é o seguinte, isso aí foi muito bem construído pelo marketing do James Gunn. Porque ele avisou, cara, esse é meu último filme, esse aqui é o último filme Uma dos Guardiões da despedida. Galáxia que você conhece, esse aqui não sei o quê. Aí ele entrega aquele trailer, tanto no primeiro quanto no segundo trailer, tem. Eu não lembro quem tá carregando, se é o Drax que tá carregando o Não, Peter Quill no é a braço. Nebula. É a É a Nebula. Nebula. A Que tá Nebula. carregando ele no braço. Você assiste o trailer e fala: pronto, matou o cara. É. E, e não é essa cena no começo do filme. E o motivo é completamente. Que é a bebedeira que você está falando.
O cara tá bêbado, por isso que ele tá sendo Mas carregado. isso é legal, uma subversão, é legal. Sim, é uma subversão, mas o marketing todo foi construído para você Tem essa sentar ali na impressão. cadeira do cinema e falar assim: alguém vai morrer, alguém vai morrer, alguém vai Mas morrer, até a última cena. teve uma hora que o Drax tomou um pau lá que eu achei que ele ia morrer, entendeu? Logo no começo, eu Sim, tô falando sim. a abertura, vamos chamar de abertura. A abertura eu Uhum. falei, alguém vai morrer aqui. Ou seja, isso é O legal. tempo todo, isso é muito maneiro. O filme tava, vamos dizer assim, te surpreendendo logo no Uhum. começo. Já te Não, e outra surpreende coisa, muito. né? Ele tem coisas muito boas no filme. Uma delas é ter um vilão bom de novo, né? É, Sim, é virou muito bom, cara. um vilão muito bom que tem a ver com o Thanos. Ele tem uma ligação, assim, ou seja, ele tem um plano que faz sentido só na Ele tem cabeça. uma motivação É, Isso. que você Um pouco consegue falar assim: ó, a estreou. motivação do cara é horrível, é uma motivação nazista. nazista, desvirtuada, mas você consegue enxergar um motivo racional para ele estar fazendo aquilo ali, racional para ele, dentro da Entendi. cabeça dele. Você consegue enxergar a doença mental do cara fazendo aquilo E eu achei desde o começo, eu falei, acontecer. caralho, esse maluco parece com o Robocop. E aí Sim. depois Foi ele virando uma próprio. boca. Não, depois ele cita isso, né? Ele mesmo fala para ele, né? O Peter fala, né? Não chama ele de Então, Robocop. é por isso que eu É xinga ele de verdade. Depois a gente Robocop. entende e a gente entende o motivo. Uhum. E outra cena forte. Na hora que Muito. tira, eu não achei que ia mostrar a cara dele, cara. De repente Então, mostra, eu falei, caralho, mostrou e é digna do Hellraiser essa porra. não, Não, colocou cara. o caveira vermelha no chinelo. Muito. Oh, Mas de longe, de de longe. longe. Agora, Porra, outra coisa que foi nojento muito o legal cara. é assim, Eu achei ele muito histriônico, né? Eu achava assim muito exagerado, ele é todo afetado, mas talvez tenha a ver com tudo que ele quer fazer. Tem Uhum. refletir um pouco da personalidade dele, né? bom, o filme é Ah, todo muito bonito, né? O filme, assim, visualmente ele é muito bonito. Aquela cena que é dentro de um asteroide feito de carne, aquele negócio é maravilhoso. não, Uhum. não, isso é muito inventivo. Maravilhosamente Doente. nojento, cara. Não, É, mas É é do caralho. doente. Até a roupa é orgânica. e a Aham. O roupa lembra traje, né? 2001. Sim. Não, a roupa deles, mas eu digo a É. roupa dos soldados dos caras. Ela é orgânica. Mas a Aham. roupa é totalmente 2001. Cada um deles, totalmente, totalmente. O traje dos guardiões, né? E é uma coisa interessante, porque ele até coloca o diretor próximo numa enrascada. Vão ter que dar um tempo. Porque, assim, se Ah, o sim. próximo Guardiões vier de novo um cara fazendo um filme meio engraçado, meio ação, e que tiver músicas muito interessantes. Pronto, já falei assim, está imitando o James Gunn. O cara Muita vai trilha. ter, para mim, ele vai ter que fazer uma quebra muito grande. Se eu fosse o diretor, eu faria uma quebra total nesse troço, porque não dá para superar o Gunn nisso que ele faz de melhor. Ele é muito bom nisso, poucos conseguem fazer. Você vê que um dos poucos que eu achava que conseguia chegar é o Taika Waititi, que Sim. tinha essa coisa. Só que ele perdeu a mão no Thor. Uhum. Ele perdeu a Exagerou, né? mão. Exagerou. E ele, ao Ladeira contrário, ele abaixo. se superou. Para mim, eu não sei para vocês, mas Guardiões 3 é o melhor dos três. Sim. Longe É, dos dois. Eu gosto muito do primeiro. O Também. segundo eu acho legal. Acho que não é ruim, não. Ele é acima da média. Não é ruim nem média. Ele é muito bom. Mas o primeiro é melhor. E esse é do sim, sim. caralho. Esse trabalha o seu emocional desde o início. Na verdade, é aquilo, vou repetir. Ele trabalha o seu emocional desde o trailer com uma jogada de marketing para você ter essa sensação quando você sentar no cinema de que é o último filme, que o diretor vai embora, que Vida. alguém pode morrer. Você tá sabendo disso desde que o James Gunn falou, cara, é meu último. E outra, Eu acho que ele está conectado totalmente com o primeiro. É quase se você não assistiu o segundo, não faz falta. Você vai perder como é que a alienzinha lá apareceu, algo parecido, mas ele não está, quase nem é citado nada do segundo. Ele está Uhum, totalmente linkado com o primeiro, até o desfecho do Guardiões. Do Guardiões, não, sim. do Starkiller. não, e eu acho uma coisa interessante também. Ele não depende de nada. Você sai do filme falando, porra, eu vi um filme. Não parece Isso. que você viu um capítulo. Não parece que você Uhum. viu um trecho. Não parece que você viu uma cena pós-créditos. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de cameo, apesar de que tem. Você entende que fica faltando alguma coisa. Se você não viu, por exemplo, onde que a Gamorra morreu, como é que foi isso, fica um hiato ali. A Tudo pessoa não, bem. mas ela entende. Não, mas ela entende que ele tinha um relacionamento com aquela pessoa e que ela É, morreu e que ela apareceu.
Ponto. Isso é mostrado em tela, é falado Não, e não para quem precisou não mostrar assistiu. assim, olha só, ali numa sala tinha o Nova, tinha um surfista prateado, passou ali atrás. Não, o único O Howard the cameo Duck. é o Howard. É o único cameo mais elaborado, mas ele aparece desde o primeiro. Sim, Ele tá sim. sempre aparecendo. É. Me explica da cadelinha. Eu fiquei um pouco perdido. Que hora que ela fez parte da trip? A Cosmo, ela é a Laika. A Laika. Não, ela é a Laika. Não, ela estava lá nas penduricalhos do colecionador, mas que Isso, hora que ela. ela, Ali, não, mas ali ela é incorporada? Eu não lembrava disso. ela não tinha nos outros filmes, ela só. Não, ela só passava nos outros. Ela não era uma Então, agora ela personagem. faz Agora ela virou parte, uma agora ela faz personagem. parte. Mas é porque Exatamente. morreram personagens ao longo do caminho e agora dá para você encaixar mais algumas coisas, né? Então, Quais É. são suas apostas para futuro de Guardiões da Galáxia? Você diz em sentido que vai ser logo ou o tipo de filme? Isso que você falou dele mudar a pegada, eu concordo. Agora, eu não sei se o público vai gostar e também como que eles vão trabalhar isso, né? Porque Eu teria que ir acho, para uma coisa mais sombria, para algo mais sério, mas não é o perfil da não equipe, é. inclusive. Até dessa equipe que ficou, eu entendeu? acho que Com cachorro, com esse tipo de coisa. Guardiões vai virar agora uma participação espacial Coadjuvante, especial Disney. participação. Vai ter filme do Nova, vai ter filme das Marvels. Em todos esses, eles Eles vão podem aparecer. aparecer. Podem Não. fazer. Também pode ter, né? Vai ter Guerras Secretas, que a gente não sabe nem que apito será, mas vai ter Guerras Secretas. Então, eu acho que durante um bom tempo, mas eu digo uns 5 ou 6 anos, nós vamos ver Guardiões só em participações rápidas, Pipocando, sem filme. Sem filme, pipocando. né? Você gostou do boneco do Groot? Do Muito. Groot? Mas eu achei muito quadradão, cara, a Ele cabeça está dele. Eu agora um gostava. halterofilista, né? Hã? Ele está um halterofilista agora. Tá É, bombadão, cara. exatamente. Eu achei ele muito quadrado. Eu gosto mais do primeiro, não adianta. Depois ele jovem eu gosto também. Mas esse quadradão não fez muito a minha É que eu acho cabeça. que ele fez uma coisa meio assim, ele voltou a ser criança, aí ele foi um adolescente meio rebelde, e agora ele tá um cara bombadão. Ele ficou Parrudo. parrudão, entendeu? Mas eu acho interessante, no final, quando ele fala, eu amo vocês e tal, aí eu falei, ele falou, não, ele não falou. Ele Não, falou, ele continua eu falando sou I'm Groot. Groot. Você que A entendeu. gente que entendeu? É. Você que É porque entendeu, ele existe falou, um, eu sou Groot. porque existe uma ligação, existe um vínculo emocional dos personagens com os personagens que são mais próximos a ele, que entendem o que ele está falando. Não. Tanto é que a Gamora leva o filme todo para se conectar com ele e passar a entender. Então, eu acho que o James Gunn ele quis dizer o seguinte, cara, E vocês passaram 3 filmes agora escutando você I'm Groot, entende. agora vocês têm um Legal. vínculo emocional, porque esse filme é carregado no emocional, então É, agora vocês estão próximos o Legal. suficiente para entender o que ele fala. Legal. Eu não tinha pego assim, eu tinha entendido o que ele tinha falado. Então a gente agora entende grotesco. Isso aí. exatamente. Você fala grutez Bom, agora. bom. Bom, meus E amigos, quantas... eu gostei dela continuar na dela. Não ter ou seja, tem um gancho aí que ficou no ar que pode ser, sabe assim, esse namorico pode dar samba, mas não Não, ter eu dado. acho que pode, mas assim, eu entendo por que que não dá samba Não, agora. foi certo não ter. É, Foi certo. é certo não ter. Por quê? Cara, foi um filme. Até da outra vez, assim, eles terminaram mais próximos no primeiro filme, mas eles não terminaram namorados no primeiro filme. Exato, exato. É um relacionamento que teve um tempasso para acontecer. E agora ela tá com uma outra galera, ela tem assim, aquele final dela mostra que ela tem uma família do outro Ela lado. está Ela tá enturmada, né? enturmada, ela tem aquela família, aquela outra família. Ela é brother do Esse Stallone, filme né? faz com que ela se aproxime faz com que ela se aproxime novamente da equipe e do Peter Quill, mas não é suficiente para ela estar apaixonada por ele outra Você vez. acha que a Pra gente mim, pode isso ver é uma alguma coisa mentira. dele aqui na Terra? Assim, alguma. Gostaria de ver. Eu Legal. acho que é bem provável. Alguma série da Marvel que ele apareça, algum personagem que ele toma um outro nome. Ele não é um ser humano comum, né? Ele não é, ele é um Sim. herói, porque ele é filho de um planeta. Então, assim, ele é um herói. Ele não é um ser humano como o outro. Então, Uhum. eu acho que é bem provável que a gente veja. Gostei muito da Gostaria. trilha. Ela é A uma trilha trilha é a mais melhor das três. A é melhor uma trilha trilha das mais três. atual, né? É É, que hora que o iPod lá chegou na mão dele? no Fiquei primeiro surpreendido filme. também. Primeiro filme. Termina com o iPod?
É, porque quebra, não é? Quebra e o cara dá um zune pra ele. Porra, eu Eu não não lembro disso, lembrava. cara. Não Eu lembrava. não Ó, lembro disso. o Yondu, ele fica Sim, puto porque o toca-fita dele quebra. Sim. sim, Aí ele fala: eu Walkman. acabei de voltar da Terra, consegui isso aqui pra você, chama Zune. Ah, Ele tá. ainda Bom, deu, e ainda é uma brincadeira, porque o Zune é um iPod que não deu certo. sei. E aí uma brincadeira e ele dá um setlist atualizado, né? Isso, aí cabe 100 música também. Por isso é que tem bastante música. Ele fala, cabe até 100 músicas. Eu falei, e aí? Ah, isso é muito Bom, bom. meu amigo, nota para Guardiões Cara, da Galáxia como eu sou 3. chato, eu vou começar por mim, que eu sou chato, para terminar, para começar em baixa e terminar em alto com vocês. Eu vou dar 8, porque eu senti uma leve barriga no meio do caminho. Depois que a gente meio que encontra o Raccoon, parece que o filme deu uma barrigada, né? Mas a cena, que eu digo que ele se recupera, mas a cena daquele plano sequência é histórico. Que Maravilhoso. cada Ah, é, um não corredor falamos e disso, hein? cada. Oi? Não falamos disso. Aquela cena Então, do corredor é cada antológica. personagem é apresentado, vamos dizer assim, com as suas habilidades. Aquele plano de sequência é histórico. Então, Histórico, eu maravilhoso. dou nota 8. Eu dou nota 8. Ó, eu dou 9 porque dentro do universo, eu acho que poucos filmes da Marvel são melhores. Ele quase que empata. Eu acho que eu dou 9 porque assim, é provável que eu dê 9,5 para Vingadores Endgame e Não, Guerra Infinita. dessa última safra, ele é o melhor. Isso aí, sem dúvida alguma. Se você colocar nessa Oh, no, de Não, ele viúva tá. para cá, Ó, eu entendeu? diria que ele tá no top 5, nos Então, 5 melhores da Marvel fácil. como efeito sim. especial, como envolvimento, como emoção. Ele me lembrou muito em algumas coisas na emoção o Guerra, Infinita. Guerra Guerra Infinita? Infinita. É. Guerra Infinita. Sim. Eu também dou 9 pra ele, não dou 10 porque eu acho que ainda falta. Sei lá, eu saí do cinema, eu gostei muito do filme. Eu só não dou O 10, Rodrigo sabe até por quê? comentou. Eu só não dou Pode 10 falar. porque existe Vingadores Endgame, que está um pouquinho Sim, acima ainda. que tá Então, Endgame acima. e Guerra exatamente. Infinita. Ele é a Mas nossa, ele é a assim, barra, né? Ele é a barra. Então. é interessante porque, na verdade, o Endgame é uma. Não é uma disputa justa. Porque Uh, uh, Endgame é o final de 23 filmes. é. Isso, Então você concordo, tem toda concordo. uma carga emocional que foi construída para você chegar no estalo. Aquele estalo não está em dois filmes ou em um filme só. Ele Não, está e em ele tinha. 23 filmes. Assim, Mas como Inclusive a barra Guardiões da era muito mais Galáxia. alta. A barra Mas Isso. era. como filme, Uhum. como filme, eu prefiro o Guerra Infinita, como filme. Mas como cenas de ação e tudo mais, aí é o Endgame, entende? Consegue entender essa Endgame maluquice? é um filme que eu dou 9,5. Por que eu não, por que eu 9,5? Porque até hoje me irrita a porra daquela Kombi no começo do filme. Fala, puta que pariu. O Não rato? Você tinha, não não gosta do dava para rato? poder ter estudado um pouquinho. Assim, entendo a proposta, mas aquilo, Então, você não, eu como mas você, escritor, eu falo, cara, mas você não, não não. gosta da Kombi ou você não gosta do rato? Porque quem liga Eu não a gosto do parada rato. é o Eu não rato. gosto Você do não gosta rato. do rato. A Isso. solução do rato, para mim, não é uma solução. Então, você não Mas gosta assim, do é rato, não é da possível, Kombi. dentro das bilhões, das bilhões de possibilidades, é possível. Mas, porra, tinha bilhões. Cara, mas é que é Mas a beleza, Disney. beleza, A entendo. Disney, Pô, a Disney tem que colocar um rato como protagonista. Eu é coloco os foda. dois, eu quase não divido os dois. Para mim, Guerra Infinita e Endgame são quase que um filme só dividido em dois. É um filme, mas é um filme só. É um É filme um filme só. só. Então, para mim, para mim a barra é É 9. um filme só, é um filme só com um Homem-Formiga no meio. Exatamente. É. Mas assim, Guardiões para mim é 9 também. Assim, eu adorei o filme, achei o filme fantástico. Adorei essa coisa dele ficar trabalhando no seu emocional o tempo todo. Achei isso, cara. Mas, repito, isso não está só no filme. Isso está desde o momento em que falaram assim: o James Gunn vai voltar para fazer o 3 e esse vai ser o último dele. A É. partir deste momento começou a ser trabalhado dentro da sua cabeça o fato de que esse filme ia ser um filme mais emotivo, E ó, poder te para pegar. Então, assim, esse filme começa antes dele mesmo. finalizar, pensem muito bem antes de sair cancelando todo mundo nessa porra dessa rede, que o James Gunn foi demitido
O James Gunn foi demitido da Marvel por causa de tweet que ele fez há 20 anos atrás. Isso. E ele estava numa antigo. outra fase de vida, e que o humor era outra coisa, e que o mundo era outra coisa. O mundo era outro. Ele teve que sair para dirigir Esquadrão Suicida, que é um puta de um filme legal também, para a Marvel olhar e falar: caralho, não vai dar para deixar esse sujeito ir embora. Mas Volta. aí também a DC falou: ah, é? Quem dá mais? Fica. Vou dar a DC para ele de uma vez. Não, Brincar. até porque assim, eu fico imaginando o seguinte, o James Gunn, cara, eu acho que, assim, porra, a Marvel tá fazendo sucesso, uma porrada de coisa, James Gunn, pô, eu quero fazer um filme aí também. O que que tem aí pra mim? Tem Guardiões da Galáxia. Oi? Que É. isso? Não, tem isso aqui. Vocês vão ver só, eu vou fazer um puto de um filme também, vocês vão ver Ah, só. diz que foi... Aí foi pra descer, descer foi outra. Não, a gente tem aqui Esquadrão Suicida. Oi? Que isso? É. Mas Mas que pegando, foi tá escolha pegando. dele, viu? Guardiões foi escolha Agora, dele. não, Foi a escolha tranquilo. dele? Foi escolha dele. Eu vou pôr uma lenha na fogueira aqui, que é uma coisa que eu não sei se eu já comentei, mas eu vejo assim, eu fico tentando entender o porquê, né? A Disney está colocando sempre o vilão, alguém negro e tudo mais. O que vocês veem dessa maneira? Por exemplo, você tem a Inquisidora em Obi-Wan, depois você tem o Moff Gideon em Mandalorian e agora Uhum. o Robocop aí from Hell no Guardiões da Galáxia 3. Cara, eu acho Ou que. seja, há uma presença negra no filme, mas sempre apontando como vilania. O que vocês veem disso? Não, Não, não eu é acho que é não, o Calil, porque contrário, você tem cara. heróis negros também que estão É. sendo apresentados. Eles estão misturando tudo. Só Não, que, assim, acaba chamando a atenção mais quando você mas bate com um no, vilão no, bom. no Guardiões não tem ninguém. A Gamorra mas ela tá pintada de verde. Então, Uhum. assim, entende o que eu tô falando? Ela tá representada ali, né? Então, assim, cara, eu acho que não. Eu acho que, para mim, essa é a liberdade da coisa mesmo. Você não pode ter só vilão sendo negro, nem só Uhum. vilão sendo árabe, nem só vilão sendo gay. Ah, esqueci. Não, e esqueci do último aí, que é o vilão da vez, de toda a Kang, quarta fase. o Kang. O Kang. Exatamente. Então, É. Então, eu Não, acho que você cara, não pode. mas mas para assim, pra pensar, é o quarto vilão e o quarto negro. Pá, mas por outro mas lado, você tem uma cacetada de outros é, filmes que os vilões por são outro brancos, lado, cara. cara, Moff Gideon é o segundo melhor papel do Mandalorian. Uhum. Por outro Sim. lado, o Kang é o segundo melhor papel só que o coitado do Jonathan. Coitado não, né? Porque fez merda. O Não, mas Jonathan acho que ele Majors se perdeu, redimiu. perdeu Essa o papel, história. né? Perdeu o Não, papel. mas ele não se redimiu. Essa história não ficou provado que a namorada dele era maluca? Não, tá Parece que a ainda Disney em. está contratando outra pessoa. Ela não vai comprar a ideia que ela teve um surto, que Não sei. ela foi para casa, meteu o louco, ela foi para um bar e ficou até não sei que hora, depois ela foi Parece que para. como vai demorar a Disney Uhum. O por via das processo é dúvidas. longo. O processo é longo e os caras vão cortar ele, é O isso? processo vai ser um processo igual o Johnny do Depp. Johnny Depp. Entendi. Só que aí Porque a tem marca, a situações marca, diferentes, né? O Jonathan Major é negro, ele não tem o tempo de estrada que o Johnny Depp tinha. exato. Então, assim, é muito possível, aliás, é muito mais provável, aliás, é certo que um retorno dele, em caso de realmente ficar provada a inocência dele, vai ser muito mais complicado. É. E isso, infelizmente, é o mundo em que a gente vive nesse momento. Fazendo papéis de vilão nos dois filmes, tanto no Creed, né? Também, ele não é o vilão no Uhum. Creed? Então, ou Sim. seja, o cara É por ficaria com, isso, com é a por isso. marca do vilão, né? Eu não sei se Uhum. vocês já viram isso, mas é por isso que você vai ver, as coisas estão de tal forma em Hollywood, que eu não sei se vocês já viram fotos do Henry Cavill quando ele tira foto com fã. Ah, você Sim, comentou. eu Não comentei. vi, não vi Eu a vi. foto, mas você comentou. Explica para a nossa ilustríssima audiência. Várias fotos vazaram, né? O pessoal foi fazendo uma cata de fotos dele que ele tira com fãs e ele sempre tira com a mão longe do ombro, assim, ó. Ele não encosta. Deslocada, né? Deslocada, assim. É assim, ele não põe, ele faz assim, mas não chega nunca a encostar. Aí o pessoal falou: ah, ele é esquisito. Eu falei: não é esquisito, cara. Ele está se resguardando ali. Ele falou: não pus nem a mão nela. O cara tem uma vida social ultra reservada. Eu sei que ele tem uma namorada lá, ele estava noivo, uma coisa do tipo. Não, a mulher dele era a ex-trooper lá do Mandalorian 1. Ela, aquela fortuna lá, que era. Ela Não deu. é mais. Não é. Se Não, mas era, era não. ela. Era, não Era sabe. ela.
Não sabia, mas ele tá com outra menina, que nem é do ramo, parece, é outra coisa, lá da Inglaterra lá e tal. Mas assim, as pessoas têm que viver, por isso que a Netflix hoje tem uma diretora de intimidade, tem um consultor de intimidade, exatamente. Esses dias foram gravando um filme com o Frank Langella, sabe o Frank Langella? Em que ele fazia um personagem tal e ele tinha uma mulher, ele já bem, já tem bastante idade, tem uns 80 e poucos anos. E ele é casado com uma mulher mais nova, porque ele está representando um personagem que realmente, personagem real. E ele parou tudo, porque numa cena de beijo, ele pôs uma mão onde não devia, assim, e aí ele falou, porra, eu sou ator, eu estou interpretando, um beijo é um beijo. Parou tudo, a mulher falou não, não sei o quê, entrou núcleo, direção de intimidade, parou a produção para investigar o que foi que aconteceu. E ele falou assim, desse jeito eu vou parar, porque eu não sei, para mim eu me entrego no papel, e se eu tenho que fazer uma Sim. cena de beijo, é um beijo, se eu tenho que fazer uma cena de dor, é dor, se eu tenho que chorar, eu tenho que chorar. Então não pode ficar com essas coisas. Mas a Netflix hoje tem uma diretoria de intimidade. Olha aí. Chama Departamento de Emanuele. intimidade. Chama Emanuele o nome da mulher. Da... E dando essa última pincelada aqui, chegamos Olha, no 89, eu vou ter que chamar o pincelada com muito diretor de cuidado. intimidade. Ó, com essa pincelada, eu tenho que chamar o diretor de intimidade. Chama o diretor de intimidade aí. Bom, pincelada virtual, acho que não foi problema. Deixe os seus comentários, as suas pinceladas. Ah, As vocês, suas que a gente não dicas. falou hoje. Ó, curte, compartilha, deixa Pincele. o seu, assina o sininho lá, faça parte seja membro aí da família Três Cara. E deixa um comentário para a gente aí falando o que você achou. Se você Exato. discordar, deixa um comentário, a gente quer falar com vocês. Muito bem? Você deixe no comentário se você, na sua sessão, estava cheio ou não. Eu fui numa segunda-feira e ela estava relativamente vazia. Era ainda no final de semana de estreia, mas eu fui na segunda. Você já foi numa sessão cheia, não é isso, Rodrigo? Eu fui no IMAX na sessão de domingo e estava bem cheio. Então, Eu fui no cineminha aqui da cidade no sábado por volta das 5 da tarde. Não estava cheio não, mas não estava vazio, estava meio a meio. Bom, e aí, A sessão seguinte estava mais cheia. para terminar agora de vez, é o prólogo. Ainda tem chance filme de herói? Eu acho que tem. 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 Uma É a história bem prova. contada, Uma uma boa história É a história prova. bem dessa. Mas, contada, ó, tá aí, cara. eu falaria para você o seguinte: eu não teria problema nenhum em a Marvel reduzir a quantidade de filme dela para 2 por ano no máximo, Fazer bem nesse feito. nível. Fazer bem feito. Fazer bem Nesse feito. nível. 2 filmes por ano, nesse nível. Melhor do que eu sair de casa para assistir Quanto Mania de novo. Ou aquele que o herói era um ariano bonitão, como é que é o nome dele? O filme é o que tá lá na série do Prime, como é que é o nome? O Eternos. Nossa Senhora, Pois Jesus é. Cristo, um filme que não acabava nunca. Ele não gosta dele. Ele não gosta dele. Foi eterno. Foi eterno Foi enquanto dura. eterno o filme. Eterno, cara. Parece que eu tô assistindo até hoje essa porcaria. Isso É isso aí. aí, gente. Até a próxima. Até o próximo Três Cara. Ih, acabou.